especial da reforma da Previdência faz hoje a primeira reunião de trabalho. Em encontro em Brasília, nesta segunda-feira, Bolsonaro e Paulo Guedes renovam um apelo pela aprovação da reforma. Câmara dos Deputados concede passaporte diplomático a mais de 400 filhos de cônjuges de parlamentares. Ex-presidente Michel Temer vira réu pela sexta vez por organização criminosa e obstrução de justiça. Alerta! Hábito de pular o café da manhã faz mal à saúde. E quem mais sofre é o coração. Nasce na Inglaterra o primeiro filho do príncipe Harry com sua esposa Meghan Markle. Agora na edição das 8h30 da manhã. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Começamos essa terça-feira, dia 7 de maio de 2019. E a gente começa essa edição com os assuntos de destaque em alguns dos principais veículos do país. Começando pela revista Exame. Pós-semana do feriado, Previdência começa de verdade. Na semana passada, a ausência de deputados inviabilizou o início dos trabalhos, o que pode atrapalhar a meta de um parecer até julho. São 8 horas com 35 minutos, Folha de São Paulo em sua versão digital destacada para você. Supremo Tribunal Federal tem na pauta ações que somam 147 bilhões de reais de gastos extras para a União. E no portal UOL, Câmara concede passaporte diplomático a 404 filhos e cônjuges de deputados. Inclusive, daqui a pouco a gente trata esse assunto em detalhes para você, tá certo? G1, pelo menos 13 pessoas morreram em ações policiais em 3 dias no Rio de Janeiro. E na revista Veja, novo presidente da Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, demite diretores ligados ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. 0 hora de Porto Alegre. Marido de Caroline Bittencourt será indiciado por homicídio culposo. O delegado da Polícia Civil de São Paulo afirmou que há indícios de negligência de Jorge Cestini. E no Terra, acidente aéreo com 13 pessoas no México não tem sobreviventes. Avião particular fazia voo entre Las Vegas, nos Estados Unidos, e Monterrey. Para encerrar, um destaque internacional da BBC, que é inclusive um tema que nós vamos tratar hoje no jornal. Bebê real. Meghan Markle dá à luz a um menino. E a Comissão Especial da Reforma da Previdência faz a primeira reunião de trabalho hoje. Os deputados vão analisar a proposta de cronograma de trabalho do relator Samuel Moreira. Ontem, Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, renovaram o apelo pela aprovação da reforma da Previdência. O presidente e o ministro se reuniram para debater alternativas para que o Brasil volte a crescer economicamente. Uma das conclusões do encontro é que o país corre risco de quebrar se não conseguir reequilibrar as contas públicas. Para evitar esse quadro, uma das soluções seria a aprovação da reforma da Previdência enviada ao Congresso Nacional. O mundo, depois de crescer por vários anos, estimulado pelos bancos centrais, está em desaceleração, em franca desaceleração. E o Brasil, ao contrário, o Brasil que era prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento dos últimos 10 anos, em 0,5% ao ano, vai recuperar o seu crescimento econômico pelo caminho das reformas. Outra alternativa, se o Brasil continuar tendo déficit ano a ano, é imprimir moeda, né, Paulo Guedes? Eu acho que se for imprimir moeda, você sabe o que vem atrás, vem a inflação. Outro é conseguir empréstimo aí fora. Será que querem emprestar para nós? Ou com que taxa de juros? Nós não temos outra alternativa. A reforma da Previdência é o primeiro grande passo para nós conseguirmos aqui a nossa liberdade econômica. Bolsonaro também negou que o governo esteja dividido e disse que a cúpula governista foi orientada a pensar bem antes de dar declarações. De acordo com a origem do problema, a melhor resposta é ficar quieto. Essa orientação que eu tenho falado, porque temos coisas muito mais importantes para discutir no Brasil. Aqueles que, porventura, não têm o tato político, estão pagando um preço junto à mídia. Agora, não existe grupo de militares, nem grupo de olavos aqui. Tudo é um time só. E mais de 30 milhões de contribuintes entregaram a declaração do imposto de renda.
Mas e quem não declarou? O que será que pode acontecer? Veja agora na reportagem. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda de pessoas físicas encerrou no dia 30 de abril. Durante todo o período, o site da Receita apresentou orientações e ensinou passo a passo o processo e também deu dicas de como usar meios alternativos para facilitar ainda mais a vida das pessoas. Este ano, mais de 30 milhões de contribuintes fizeram a declaração do imposto de renda. Deste total, quase 20% usaram os dispositivos móveis, como smartphones, por exemplo, para fazer a transferência dos dados, mais do que o dobro do ano passado. Este contador diz que a Receita tem ajudado muito o consumidor para evitar o máximo que ele deixe de declarar ou cometa erros na hora de transmitir os dados. A Receita tem disponibilizado, tem facilitado a vida do contribuinte, tudo isso para que o contribuinte evite de ser penalizado, evite de tomar multa, evite de ter seu CPF suspenso, né? E de sofrer outro tipo de ônus, né? Porque a pessoa que tem o seu CPF suspenso, né, ela acaba não conseguindo fazer um financiamento, não conseguindo aumentar o limite de um cartão de crédito, não conseguindo ter movimentações bancárias, e isso acaba, de certa forma, sendo muito constrangedor para o contribuinte. William explica que, nesse primeiro momento, quem perdeu o prazo pode sim fazer a declaração atrasada, mas terá que pagar multa. Os contribuintes que deixaram realmente de informar a declaração, de enviar a declaração até o dia 30 de abril, eles podem fazer a qualquer momento, né, sob a penalidade do pagamento de uma multa, né, que essa multa ela varia por fração, né, de até 20%, ou seja, existe uma multa mínima de R$ 165 e que pode chegar até 20% do imposto devido. E caso a pessoa tenha feito a declaração, mas esqueceu de apresentar alguma informação ou dado que julgue importante, pode ser feita a retificação. Pelo mesmo sistema que ele enviou a primeira declaração, né, que é considerada a declaração original, ele pode usar o recibo da primeira declaração para fazer a retificadora, né, por quantas vezes forem necessárias, até que a pendência seja sanada. Mas se a Receita entender que há indícios de sonegação fiscal nos dados fornecidos, o contribuinte será notificado a apresentar uma defesa que comprove que não houve má-fé. E se a defesa não for aceita, nesse caso, a penalidade é ainda maior. Ela é aplicada geralmente quando há um indício de sonegação, né? Quando o contribuinte ele realmente deixou de informar ou ele tentou sonegar, informou parcialmente os seus rendimentos, né? Quando notificado pela Receita, ele tem um prazo para documentalmente, né, provar a sua idoneidade. Caso contrário, a Receita aplica a multa que pode chegar até aí a 225%, né? E a Câmara dos Deputados concedeu passaporte diplomático a 404 filhos e cônjuges de parlamentares. Esse número é superior à quantidade de deputados que têm o documento e dos que não têm, mas que poderiam requerer. Dos 369 deputados que têm passaporte especial, 161 têm apenas o pessoal. O documento diplomático, com 4 anos de duração, garante privilégios em viagens ao exterior. Na prática, o carimbo diplomático facilita o trânsito internacional, dá acesso à fila separada no serviço de imigração e mais facilidade para obter vistos, quando necessário. Isso porque o documento mostra que há um reconhecimento do governo ao portador. Tem direito ao passaporte diplomático os representantes dos 3 poderes, membros eleitos para o parlamento e outros cargos de alto escalão. A presidência da Câmara e o Itamaraty justificaram que as concessões dos documentos para familiares, nos moldes em que foram feitas, não violam a legislação. Quando o decreto para a emissão dos passaportes foi oficializado em 2006, tinha necessidade de uma portaria regulamentar a emissão para cônjuges e filhos. O Ministério das Relações Exteriores editou 2 portarias, em 2010 e 2011. Uma para autoridades em razão da função que desempenham e outra para aqueles que devam portá-lo em função do interesse do país. Já os documentos especiais cedidos aos familiares de deputados se justificam com base em outra portaria, que afirma que o passaporte diplomático pode ser concedido a dependentes econômicos, que incluem cônjuges, filhos e até pai ou mãe sem economia própria. E o ex-presidente Michel Temer virou réu pela 6ª vez.
A acusação agora é por organização criminosa e também obstrução de justiça. Os ex-ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha também viraram réus. A determinação é da Justiça Federal de Brasília. Réu pela sexta vez, o ex-presidente Michel Temer vai responder pelo crime de organização criminosa, juntamente com os dois ex-ministros, Eliseu Padilha e Moreira Franco. Temer é acusado ainda de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Os três foram denunciados ao STF em 2017 pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O caso veio à tona depois da divulgação de um áudio gravado pelo empresário Joesley Batista, da JF, no Palácio do Jaburu. O Ministério Público entendeu que Temer instigou o empresário a manter o pagamento de propina ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB. A intenção era evitar que Cunha fechasse acordo de delação premiada. Na época da denúncia, Temer tinha foro privilegiado por ser o presidente da República e o caso nem chegou a ser analisado pelo Supremo. Quando acabou o mandato, a denúncia da PGR foi encaminhada à Procuradoria da República do Distrito Federal. Ele ficou 4 dias na carceragem no Rio de Janeiro. Para o Ministério Público, Michel Temer é líder de uma organização criminosa. Ele e seu grupo teriam recebido quase 2 bilhões de reais em propina. Temer nega as acusações. E nessa decisão, o juiz deu 10 dias para que os 3 réus apresentem defesa por escrito. Nessa fase serão analisadas provas e depoimentos da defesa e também da acusação. Depois é que vem o interrogatório dos réus. Só então o juiz vai decidir se eles são culpados ou inocentes das acusações. E 8 pessoas morreram depois de uma operação da Polícia Civil no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. 2 homens foram presos e os policiais apreenderam 7 fuzis, pistolas e granadas. Vídeos gravados por moradores e compartilhados nas redes sociais mostram um intenso tiroteio enquanto o helicóptero da corporação sobrevoa a comunidade. Segundo o aplicativo Onde Tem Tiro, os disparos começaram às 11 horas da manhã. A polícia informou que um dos objetivos da ação era prender o traficante Thomas Jason Gomes Vieira, que fugiu recentemente do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. E a Polícia Civil Paulista informou nesta segunda-feira que vai indiciar o empresário Jorge Sestini pela morte da esposa, a modelo Caroline Bittencourt. Caroline morreu ao cair de uma lancha durante um vendaval que atingiu o litoral norte de São Paulo no último dia 28. Segundo o inquérito, o empresário Jorge Sestini, marido da vítima, teve uma conduta culposa, já que teria sido advertido sobre o mau tempo e, mesmo assim, lançou-se ao mar, assumindo o risco das consequências de um acidente. Para a Polícia Civil, houve negligência no caso. Sestini ainda vai prestar depoimento. Nesta ocasião, ele será comunicado oficialmente do indiciamento. A pena, caso Jorge seja condenado, é de 1 a 3 anos de detenção. A Marinha também abriu um inquérito para apurar as causas do acidente. A lancha que o casal ocupava quando Caroline caiu no mar já foi periciada. E veja a seguir, hábito de pular o café da manhã faz mal à saúde. Quem mais sofre é o coração. E você vai ver também, nasceu na Inglaterra o primeiro filho do príncipe Harry com sua esposa Meghan Markle. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 8 horas com 52 minutos, um ótimo dia para você. Vamos falar de saúde e alimentação, porque muita gente usa desculpa do dia a dia corrido para pular o café da manhã. Mas você sabia que esse hábito não faz bem à saúde, principalmente a do coração? O Ricardo tem uma vida corrida. Ele é locutor e muitas vezes fica 6 horas trabalhando direto. E para aguentar essa rotina, não pense que ele toma um farto café da manhã de rei. É só um café preto e nada mais. Por que você não toma café?
Eu não tenho esse costume. Eu levanto, tomo banho, às vezes um copo de café, antes nem isso era água. E ia trabalhar. Eu não gosto de comer de manhã, não tenho interesse. Não sinto fome, não sinto vontade. Então só um café ou às vezes uma água e vou embora. Aí eu vou comer lá por umas 3 horas da tarde. Pular o café da manhã pode ser perigoso. Pelo menos é o que diz um estudo da Sociedade Norte-Americana de Cardiologia. Se você vive num ritmo acelerado, é bom rever os hábitos. Um jornal especializado em saúde dos Estados Unidos divulgou uma pesquisa que mostra as consequências de pular o café da manhã. 87% das pessoas que participaram desse estudo demonstraram ter maior probabilidade de desenvolver problemas do coração. Durante 6 anos, os cientistas acompanharam mais de 6.000 pessoas divididas em 2 grupos. Eles monitoraram os hábitos de cada um e viram que aqueles que não costumam tomar o café da manhã acumulam mais gordura nas artérias, o que aumenta o risco de doenças cardíacas. O que pode acontecer é que o fato de você deixar de fazer esta alimentação, esta refeição, nas próximas refeições você aumenta um pouco a absorção de gorduras, né? Porque o corpo fica muito tempo sem absorver e aí depois ele pode absorver um aumento de gordura nas próximas refeições. Carece de mais estudos, tem estudos que falam um pouquinho o oposto disso, mas é um dado importante para a gente saber que esse tipo de abordagem de muito tempo de jejum ou pular refeições, principalmente em alguns tipos de paciente, sim, pode trazer algum malefício. Mas nem todo mundo é igual ao Ricardo, locutor do início da nossa matéria, que não gosta de comer nada de manhã. Para muita gente, a desculpa é a falta de tempo. Por isso, a Tatiana, que é nutricionista, preparou uma mesa com opções saudáveis para acabar com a desculpa da correria. Uma pessoa que não tem tempo, mas que precisa tomar esse café da manhã, a gente indica um pãozinho com manteiga, um copo de leite ou um copo de suco ou uma fruta. Dá para preparar um dia antes e comendo no caminho, no trânsito, leva uma fruta, uma maçã, uma banana, o pão com manteiga ou um pão com queijo. Não é desculpa não tomar café da manhã. Destaques internacionais: o presidente norte-americano Donald Trump decidiu jogar duro contra Pequim antes de uma rodada decisiva de negociações comerciais nesta semana, ameaçando tarifas sobre todas as mercadorias que os Estados Unidos importam da China. Bastou uma mensagem em uma rede social para o presidente americano Donald Trump desencadear uma onda de aversão ao risco global nas bolsas. Trump decidiu jogar duro contra a China antes de uma rodada decisiva de negociações comerciais nesta semana. O republicano ameaçou com tarifas sobre todos os 550 bilhões de dólares em mercadorias que os Estados Unidos importam da China. A ameaça assolou os mercados mundiais e assustou as empresas americanas, especialmente as agrícolas, que esperavam uma solução para um conflito entre as 2 maiores economias do mundo, que já se alonga há quase um ano. Na China, o principal índice de ações caiu mais de 5%. Na Europa, apenas o FTSE 100 em Londres se valorizou. Nos Estados Unidos, os 3 principais índices de ações tiveram queda. No Brasil, o Ibovespa, que reúne as principais empresas da B3, a Bolsa de São Paulo, teve desvalorização de menos 1,04%. O dólar subiu mais 0,47%. Após testes com mísseis no último fim de semana, a Coreia do Norte foi duramente criticada pela ONU. O ato foi visto como uma provocação que pode aumentar as tensões regionais. No último sábado, militares norte-coreanos testaram um lança-foguetes de longo alcance e armas táticas teledirigidas. O ato foi visto como uma provocação, apesar de não estar no mesmo nível dos lançamentos que levaram às sanções internacionais em 2017. Depois do teste, o governo dos Estados Unidos informou que vai continuar pressionando Pyongyang para eliminar os programas de mísseis balísticos e nucleares. O último encontro entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un não teve avanços por conta das exigências de Kim pelo fim imediato das sanções. Os americanos insistem que elas só vão ser encerradas assim que a Coreia do Norte eliminar por completo seus programas armamentistas. E nasceu na Inglaterra o primeiro filho do príncipe Harry com sua esposa Meghan Markle. O bebê, que será o 7º na linha de sucessão ao trono, foi festejado por ingleses, turistas e autoridades.
O Reino Unido está em festa com a chegada do filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, duque e duquesa de Sussex. O anúncio foi feito pelo príncipe Harry. Estou muito animado para anunciar que Meghan e eu tivemos um bebê menino esta manhã. Um menino muito saudável. Mãe e bebê estão indo incrivelmente bem. Foi a experiência mais incrível que eu posso imaginar. Os moradores e turistas foram aos arredores do Palácio de Buckingham, onde o anúncio oficial foi exposto. É muito empolgante, teria sido bom se não tivessem sido tão discretos, mas ficamos ansiosos pelo anúncio. Estou muito empolgado e feliz, não estava esperando por isso, estava aqui por acaso e viemos ver o anúncio. No Twitter, a primeira-ministra britânica Theresa May parabenizou o casal e desejou o melhor neste momento feliz. A BT Tower se iluminou de azul e também parabenizou os papais. Meghan Markle deu à luz às 5h26 um menino, o 7º na linha de sucessão à coroa britânica. Harry afirmou que o nome da criança ainda está sendo decidido e que ele deve ser apresentado ao público em 2 dias. De acordo com o Palácio de Buckingham, o príncipe esteve presente no nascimento do filho. O nome ainda não está decidido e disseram que nos próximos 2 dias o casal vai anunciar. Então, qual é o seu palpite? Não faço nem ideia, Dani. Tá certo. Esse garoto não vai ter problemas. Não, financeiro, de nada, né? Boletos ele não vai precisar pagar, né? Não sabe nem qual é o nome disso, né? O significado. Tá certo. Ponto final nessa edição. Eu e a Juliana agradecemos demais sua companhia e audiência. Nós voltamos à 1 da tarde com mais informações e notícias para você. Até lá.